Um bom dia a todos. Nossa aula de matemática é sobre multiplicação de números naturais, os fatores e as propriedades da multiplicação. Veja a seguir. Multiplicação de números naturais. Multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. Consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número, produzindo um resultado que chamamos de produto. Também multiplicar significa expressar o aumento de quantidades. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Na multiplicação de números naturais, os termos numéricos sempre serão números positivos. E para representar uma multiplicação, podemos usar o sinal de x ou de um ponto. A multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Veja como isso pode acontecer. Exemplo: 74 mais 74 mais 74 é igual a 222. E 3 vezes 74 é igual a 222. Observe que na adição, o número 74 foi repetido 3 vezes. Já na multiplicação, o termo numérico 3 foi multiplicado por 74, que é a quantidade de repetições que o número 74 teve na soma. É possível notar que a resposta obtida é a mesma, tanto na operação da adição quanto na multiplicação. Termos da multiplicação. O primeiro e o segundo termo numérico da multiplicação são chamados de fator. Já o resultado da multiplicação recebe o nome de produto. Veja esta operação. 3 vezes 74 é igual a 222. Observe que o 74 é o fator ou multiplicando, e o 3 também é o fator ou multiplicador. E o 222, que é o resultado da multiplicação, é chamado de produto. Portanto, fator, fator e produto são os termos da multiplicação. Algoritmo usual. No algoritmo usual, realizamos o produto sem decompor os fatores na forma escrita. Veja o exemplo. 214 vezes 14 é igual a 2.996. Para utilizarmos o algoritmo, os fatores devem ser posicionados da direita para a esquerda, de modo que as unidades, as dezenas, as centenas fiquem sempre na mesma posição. Veja o passo a passo. Primeiro, multiplicar o algarismo das unidades e usar o sistema de vai 1 quando o resultado for maior ou igual a 10. Também multiplicar o algarismo das dezenas e das centenas da mesma forma. E, por fim, somar as linhas utilizando o algoritmo da adição. Agora vamos analisar as propriedades da multiplicação. É muito importante conhecer algumas propriedades da multiplicação, porque através delas podemos realizar esta operação com mais facilidade.
Vamos começar pela propriedade comutativa. Na propriedade comutativa, multiplicamos dois números, a ordem não importa, já que o resultado da operação sempre será o mesmo. Veja o exemplo. 12 vezes 4 é igual a 48. Invertendo a ordem, veja como fica. 4 vezes 12 é igual a 48. Para ficar bem clara esta ideia, podemos notar que, se temos dois números qualquer, A e B, é certo que A vezes B é igual a B vezes A. Só lembrando que a ordem dos fatores não altera o valor do produto. Outra propriedade da multiplicação é a propriedade elemento neutro. Na multiplicação, o número 1 é o elemento neutro, ou seja, qualquer valor multiplicado por 1 é o próprio valor. Observe os exemplos. 1 vezes 4 é igual a 4. E 37 vezes 1 é igual a 37. Desta forma, entendemos que, dado um número qualquer, teremos 1 vezes A é igual a A. E A vezes 1 é igual a A. Portanto, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Continuação das propriedades da multiplicação. Propriedade associativa. Nos diz que podemos fazer a operação de duas maneiras, obtendo o mesmo resultado. Observe a operação. Muitas vezes é necessário multiplicar mais de dois números. Por exemplo, quando temos que fazer uma operação como 5 vezes 8 vezes 3. Uma das formas de resolver esta equação é fazendo 5 vezes, entre parênteses, 8 vezes 3. Então, os parênteses indicam que primeiro devemos encontrar o produto de 8 vezes 3. Em seguida, o resultado deverá ser multiplicado por 5. Agora observe este outro exemplo. A outra maneira é realizando a operação entre parênteses 5 vezes 8 vezes 3. Agora, os parênteses informam que devemos executar primeiro a operação de 5 vezes 8. E o resultado desta operação é multiplicado por 3. Como você deve ter percebido, os resultados das duas operações são os mesmos. Esta ideia podemos dizer que, se A, B e C são três números qualquer, então A vezes, entre parênteses, B vezes C igual, entre parênteses, A vezes B vezes C. Quando multiplicamos três fatores, não importa se eles foram agrupados ou não, o resultado é o mesmo. Agora preste bastante atenção nesta propriedade da multiplicação, que é a propriedade distributiva. Quando multiplicamos um valor por uma soma, o resultado é a soma do produto desse valor com as parcelas da soma. Exemplos. A propriedade distributiva garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos, ou seja, quando houver uma soma de dois números entre parênteses multiplicada por um número qualquer,
Podemos realizar a soma primeiro e depois fazer a multiplicação, ou podemos multiplicar esse número por cada parcela da soma e depois realizar a adição. Veja que temos os mesmos resultados nos dois processos. A fórmula abaixo nos permite entender bem este procedimento. A vezes, entre parênteses, B mais C igual A vezes B mais A vezes C. Essa propriedade também é válida quando temos a multiplicação de um número por uma subtração. Como vocês viram, realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Em seguida, vocês vão ver o material que irei postar, fazer a leitura e resolver os exercícios no caderno. Bons estudos!